Conto Carlos Alexandre. Agachado perante o servo de Deus, o menino recebeu a unção do Espírito Santo. Era constituído, no batismo das águas, o novo rei sobre o grande sistema babilônico. Devia imperar no caos, de onde aquela terra nunca havia saído. Aquela terra nunca havia saído de um caos chamado democracia. Uma democracia ilusória que lançava raízes profundas num profundo solo chamado opressão. Mas isto é um assunto para depois. Como eu ia dizendo, tornara-se rei. Mas tornara-se rei de supetão. Não esperava por isto. Aconteceu, e era grande a sua missão. Muitos sabiam de sua majestade, porém, a maioria escarnecia e gargalhava de seu andar. Consideravam-no louco. De fato, suas palavras não eram para qualquer ouvido. Poucos a podiam escutar. No entanto, ele tinha plena certeza de sua posição. Certeza esta, pontuada por perseguições e milagres. Pulara várias fogueiras na vida. Era especialista nisso, pular fogueiras. Este era seu trabalho. Não possuía ouro nem prata, mas pular fogueiras, isto ele sabia. Cedo tudo começou pela simples não absolvição da corrupção que todas as pessoas sofrem desde o momento em que nascem. Poderia nos chamar de santo precoce? De jeito nenhum. Muito novo, já nutria uma ojeriza por toda e qualquer religião, as quais considerava hipócritas. Mas falsas, entretanto, cheiravam-lhe todas as regras impostas pela sociedade, norminhas que, diziam, eram imprescindíveis para a sã convivência entre os mortais. Desde pequeno até o dia de hoje, houve vozes impertinentes clamarem ao seu ouvido dizendo: babaca, babaca. Fechou-se revoltado em seu mundo interior e tornou-se um autista. Autista? O que significa isto? Autista foi um termo muito usado no período da Rainha Vitória, uma inglesa que proibiu o sexo no seu país. Naqueles longínquos e obscuros tempos, levantou-se um grupo de radicais de extrema-direita, pessoas muito retas diante de Deus, tendo, porém, uma perversão incontrolável, uma sede insaciável de sexo. Pois bem, tornou-se um autista em todos os seus preceitos, menos na perversão sexual. A grande decepção de sua vida foi sua grande queda. Foi descobrir que ser autista era um grande pecado diante de Deus e dos homens. E eis que não podia mais viver em seu paraíso inventado, em sua montanha pensamento. Não podia mais agir como um louco perante a sociedade. Que lástima! Ser louco era, no mínimo, interessante. Está alheio às contradições diárias que tanto prejudicavam os relacionamentos afetivos, os imensos pequenos pecados que geravam desconfiança entre as pessoas mais próximas. A desconfiança. Deste mal, pelo menos, o rei não padecia. Como todos que um dia chegaram a ser rei, Carlos Alexandre também teve seu momento de recruta. Foi nos tempos do autismo by Harry. Dizem a boca pequena que até o Rei Supremo Jesus Cristo teve sua iniciação, teria criado o Hare Krishna. Carlos Alexandre, usando uma sala de bate-papo na internet, entrou num site muito convidativo que buscava uma interação de maior amizade entre os internautas. O que seria isto? Seria um site onde seus associados
agiriam como se fossem uma família, pagando por tudo isto apenas uma quantia de R$ 30 por mês, como no programa televisivo do querido missionário R.R. Soares. Estou seguindo. Depois de algum tempo como principiante do site e provando sua fidelidade, a pessoa passava a ter o direito de ingressar na sociedade alternativa. Carlos Alexandre tinha em suas mãos o endereço da comunidade. Dirigiu-se para lá. Na sua cabeça havia apenas uma coisa, a certeza. É claro que, chegando na sede, todos logo saberiam se ele era ou não era um dos deles. Com certeza, C.A. tinha muita coisa a acrescentar aos seus futuros novos amigos. Era uma pessoa experimentada nos estudos, curiosa para com as boas coisas deste mundo de meu Deus do universo, e interessada em ensinar tanto quanto em aprender. Quando várias pessoas se reúnem em intenção de amizade, é interessante reparar os diversos rituais consagrados que servem para nivelar os indivíduos. Caso isto não acontecesse, como poderiam as pessoas se sentirem participantes de um mesmo grupo? Carlos Alexandre entrou com ousadia na sede. Isso causou, de saída, uma boa impressão. Lá se praticava diversos rituais. Os rituais pareciam indígenas, uma revolta às origens forçadas por uma necessidade básica de autoafirmação pós-revolucionária. Carlos Alexandre sentiu vontade de gritar: "Arriba, pessoal! La vita é bela!" Havia ali um discreto receio que não ficava definido. E havia também um medo. Tudo isso impedia que algum decorador homossexual fizesse ali uma obra e abalasse as estruturas, ou seja, transformasse a água em vinho, transformasse um lugar de tímidos homenzinhos em lugar de imberbes veneradores. Vamos aos rituais. Os rituais eram estranhos, podendo, no primeiro momento, causar constrangimento aos novatos, mas eram obrigatórios a todos. Havia uma dança chamada Exaltação aos Espíritos Inexistentes, que consistia num passo em que o dançarino realizava giros sobre o próprio eixo, com os braços semi-levantados, o antebraço na horizontal e o braço na vertical, apontando para cima. Ao redor dele ficavam outros autistas, formando um círculo e dançando loucamente ao som de bandas da cena underground europeia. Havia também que se passar pelo crivo de Frei Damião. Frei Damião era um velhinho de fala mansa que sabia, como ninguém, discernir os espíritos. Cumprimentava a pessoa benevolamente e, instantaneamente, ao ouvir a resposta do seu interlocutor, já sentia as intenções do mesmo. Frei Damião era o doutrinador do estabelecimento. Com suas sucintas conversas, colocava todos no lugar. Conversar com o Frei Damião não mudava o velhinho mudava a pessoa. Outro ritual era a prova de coragem. Sim, era preciso ter coragem para fazer parte daquele grupo, pois eram muito perseguidos e caluniados. O calouro podia escolher uma maneira de provar sua intrepidez. Porém, a prova sugerida era penetrar numa favela, ir numa boca de fumo e fazer uma pregação existencialista aos traficantes. Se conseguisse fazer qualquer um dos meliantes entender de filosofia, seu galardão seria ainda maior. Carlos Alexandre cumpriu muito bem as tarefas, também que chamou a atenção de Lúcia Parada, uma jovem que havia sido expulsa de casa quando seus pais descobriram que ela usava drogas. Ela jurou em seu coração conquistá-lo. Lúcia Parada, de parada não tinha nada. Já havia enlouquecido o suficiente na vida
e agora tentava se livrar do vício, enchendo seu cotidiano de compromissos os mais diversos. Morava na sede do Autism by Harry, junto com Ticiano, Terêncio, Pâmela, França e Nonata. É claro que a Irmandade possuía outros membros, porém apenas estes habitavam a sede. Lúcia Parada era generosa em conselhos, distribuía os bem certeiros e oportunos. Talvez movida por alguma culpa, não parava de os dar. Foi expulsa de casa devido à sua lucidez e sinceridade. Via, ouvia e principalmente falava coisas muito afiadas aos ouvidos humanos. Até que, num jantar de família, com diversos convidados, declarou tranquila e abertamente que usava drogas. O pânico foi geral. Para a garota, tudo aquilo não passava de simples diversão. Mas quem pode sondar e discernir todos os erros do próprio coração? Resultado, foi para o olho da rua. Como Deus escreve certo por linhas tortas, fechou uma porta e abriu uma janela. Há algum tempo, Lúcia já fazia parte do Autism by Harry. Mudou-se para lá. Ela tinha um perfil estético muito interessante. Entretanto, para conquistar Carlos Alexandre, era preciso mais que isto. Era preciso alma, coração pulsante. Carlos não era dado a namoricos ficantes, frivolidades passageiras. Em verdade, queria uma companheira. Daí a importância da alma. Ao se olharem pela primeira vez, Carlos, como de costume, desviou o olhar e desinteressou-se. Lúcia então ficou triste e demonstrou. Isto chamou mais uma vez a atenção de Carlos, que observou a tristeza da garota. Compadeceu-se, deu-lhe atenção. Quando a menina sentiu-se notada, desinteressou-se. Carlos constrangeu-se, intrigou-se. Acendeu em seu peito um fogo. Estava armado o campo da batalha do amor. Apenas o amor é capaz de sustentar a vida. Os principados, as potestades e os príncipes das trevas desse século não vieram senão a matar, roubar e destruir. O ódio nada constrói, tudo destrói. Persegue a criação até que não reste mais nada a contaminar. Seria possível existir um universo se a força que o governasse fosse maligna? Certamente que não. Se Deus não fosse amor, o universo não existiria. Lúcia estava interessada em Carlos e era de certa forma correspondida. O fato é que Carlos era um celibatário nato. Não que as mulheres não o interessassem. Sonhava até em se casar. Mas isto ocorria na sua cabeça de uma forma muito utópica. Era um romântico inveterado. Esperava um dia em que uma princesa viesse em um cavalo para buscá-lo. Lúcia era uma morena baixa de cabelos escorridos. Sua postura era mais bela quando sentada. Tinha um olhar atrevido e corajoso. Uma atitude jovem, tirânica e subjugadora a envolvia. Para pessoas com este temperamento, ter um espírito calmo e manso é primordial. Do contrário, pode entrar e principalmente criar muita confusão. O desafio estava lançado. Ela queria conquistar o Carlos. Aproximou-se, lançou conversa. Disse Lúcia. Oi. E obteve a resposta. Oi. Como se chama um gatinho? Carlos. É a primeira vez aqui, não é? É. O que está achando? Carlos descruzou os braços e disse: verdadeiramente estou gostando. O ambiente é legal, as pessoas são legais. Sinto no ar um clima de paz e aventura. Parece que, a qualquer momento, algo de bom acontecerá. Há também uma tensão no ar, um medo, como se alguém fosse matar e alguém fosse morrer. Não podemos deixar de falar, debalde, das tentações. Como em todo lugar que se preze, aqui existem muitas delas. Oxalá eu não caia em nenhuma delas. Menino, você é realmente muito observador. Pois é, sou assim, não posso fazer nada.
Vejo coisas proibidas que constantemente me ameaçam. Coisas? Que coisas? Segredos. Neste momento começou a pintar um clima entre os dois. Para acontecer de pintar um clima entre Carlos e uma garota, demorava. Isto pois Carlos era muito nervoso para esse tipo de assunto. Quando uma garota o interessava, logo ele se fechava em sua timidez. Para uma menina reverter esse quadro, apenas aproximando-se dele com calma e tranquilidade, puxando o assunto. No entanto, algo que Carlos não admitia era mentira. Não podia haver mentira em suas relações. Ficara traumatizado quando criança, com as mentiras de falsos doutores que proibiram-no de tocar piano, proclamando que isto era coisa do demônio. Mas piano, desde a meninice, sempre fora a paixão do garoto. Entretanto, como buscava em primeiro lugar o reino de Deus, abandonou o sonho. Entrara na maioridade e ainda não realizaram o encantamento. Agora, porém, com o discernimento necessário, o realizaria, tocaria piano. Lúcia parecia, aos Carlos de Cear, uma menina sincera. De saída, agradara-se dela. Combinaram de sair para passear por Olinda. O carro de Carlos estava estacionado próximo, mas para melhor aproveitarem a paisagem, decidiram passear a pé. Foi caminhando pela orla marítima, o vento batendo, os coqueiros balançando. A luz estava linda, cheia, iluminava a noite com sua luz branda. Pararam em determinado momento na praia e se abraçaram. Não trocaram beijos, apenas abraçaram-se ternamente. Ele e ela estavam ali encostados Ficaram assim por vários minutos, trocando afetos e carinhos. Os dois eram bem resolvidos, de bem com a vida. Isto por si só já criava um ambiente próspero para o amor. Era carnaval, a festa da carne. As pessoas pecavam sem remorsos. A cidade se tornara assaz barulhenta. Algum cristão interessado em ficar em casa estudando, meditando ou orando, não conseguia. Lúcia e Carlos penetraram no seio da folia. Era deprimente ver todas aquelas pessoas oprimidas, extasiadas, um êxtase sem razão de ser. Os olhares fixos no horizonte, vazio. A postura impassível diante da vida. Era contra aquilo que Carlos lutava e lutaria incessantemente. Não, não, 3 vezes não. Vinham descendo a ladeira íngreme em direção aos 4 cantos. Um sujeito mal encarado aproximou-se deles, oferecendo loló. Lúcia animou-se em comprar um tubo. Entretanto, não possuía grana, pois pediu a Carlos, obtendo uma resposta negativa. Ele, depois de se converter ao protestantismo, absolutamente não tocava mais nenhuma forma de entorpecente. Depois da incômoda audiência, o pseudo-casal prosseguiu seu caminho. Chegaram aos 4 cantos ilesos, apesar da multidão. O povo estava simpático, afinal era carnaval. Os pensamentos brincavam nas alturas. Os olhares avistavam 1000 coisas e nada viam. Cada qual, com sua fantasia, ocultavam-se, escondiam-se para que, em secreto, as mais caprichosas vontades ganhassem força e se concretizassem no mundo real. Carlos sabia como aproveitar uma festa. Entrava no clima do ambiente em que estava, sem precisar de uma gota de álcool. No entanto, como o clima da festa da carne é torpe, Carlos induziu a si mesmo um adormecimento voluntário e natural. Foi neste clima que Carlos avistou a coisa que mudaria por completo seu estilo de vida: o buraco. Tinha já percorrido um bom caminho. Daquele carnaval, quando se deparou com uma daquelas lindas ruas bastante arborizadas que só Olinda tem.
Puxando Lúcia pela mão, entrou pelo belo atalho. Iam caminhando lentamente quando nosso herói estancou. O que é aquilo? Saíram do meio da rua. Atravessaram um pequeno bosque e puseram-se diante dele, do buraco. Não era um buraco comum. Este possuía uma veemência convidativa. Era claramente feito para que alguém entrasse por ele. Será que há algum presídio aqui por perto? Arriscou Carlos. Olhou para dentro dele. Parecia ser profundo, não ter fim. O casal entreolhou-se interrogativamente. Vamos, vamos. Entraram apressadamente e, como num passo de mágica, saíram rapidamente do outro lado. Estranho, tudo parecia exatamente igual à paisagem que haviam deixado para trás. Saíram por onde entraram. Improvável. Haviam andado para a frente. Timidamente deslocaram-se para longe da passagem, deixando-a para trás. O carnaval ainda estava ali. Alguma coisa, porém, estava mudada. O desleixo e a libertinagem, características da festa, diminuíram até quase sumirem. Reinava um certo clima de festejo fanfarrão, uma espécie de comemoração típica de soldados vitoriosos retornando de uma batalha. As pessoas estavam mais criativas, vestiam roupas mais dignas, menos sensuais. As diversas fantasias escondiam ou exaltavam pequenos segredos das gentes. Uma máscara poderia ocultar uma mácula e destacar um olhar. Uma roupa podia indicar uma fantasia pessoal de alguém. Enfim, o carnaval tornara-se um festejo de pessoas humanas, o sal da terra, não de animais oprimidos querendo descontar em si mesmo o ódio que a vida lhes deu. Carlos estancou diante de uma barraca de bebidas e pediu um vinho. A única composição alcoólica que era servida no carnaval chamava-se Jesus Abençoa Bar. A vendedora solicitou de Carlos seu cartão anti-escândalos. Tratava-se de um controle que a prefeitura exercia sobre o consumo de bebidas alcoólicas. Todos os que fossem participar da folia deviam ter um, o que limitava a quantidade de manguaça ingerida. Carlos espantou-se com isto e confessou à vendedora não ter semelhante cartão. Ela, porém, profetizou: Fostes trazido ao 8º universo, o que não é lícito a homem, o que não é lícito a nenhum homem. Aprendei daqui tudo o que puderes, para que, retornando tu ao teu mundo, tenhas palavras de correção em abundância para semeá-la entre seus habitantes. Fostes escolhidos, o porquê não sabemos, talvez por sua piedade, ou por sua lealdade, ou por tua bondade, ou por tua maldade, unicamente pela graça. Agora põe a mão em teu bolso e retires o cartão que nele foi enxertado. Carlos pôs a mão no bolso e achou o cartão anti-escândalos. Comprou sua bebida. Antes de abrir a garrafa e entornar o líquido, lembrou que há muito não bebia nada, não usava nenhum tipo de droga. Ficou a imaginar coisas que nunca imaginara antes. Perda de tempo. Todas as drogas não passam de perda de tempo. Nos momentos em que o ócio nos acomete, naquelas tardes vazias onde não temos ânimo nem fé de fazer nada. É grande a tentação de acender um cigarro, abrir uma cerveja, a tentação é grande. Isto porque a droga nos faz pensar, além de relaxar, dá coragem, desinibir, entre outras coisas. A droga, em algumas pessoas, faz o indivíduo enxergar melhor a si mesmo, como se por alguns momentos a pessoa prestasse mais atenção ao seu corpo e aos seus atos. É verdade, a droga tem seus atrativos. Do contrário, não causaria tanto estrago em tantos seres mundo afora, mas não passa de perda de tempo.
Sim, perda de tempo. Perda de tempo porque, além do tempo real que alguém pode passar devaneando sob o efeito deste ou daquele tóxico, a ilusão que a droga causa no ser é diminuidora de sua vida. Explico-me melhor. A droga, muito usualmente, provoca no seu usuário uma sensação de poder e pujança falsa. Um poeta, sob o efeito da maconha, por exemplo, pode criar versos os quais naquele momento ele chega a considerar geniais. Isto porque ele está sob o efeito da droga. Minutos depois, quando o efeito passa, aqueles versos para ele tornam-se em lixo, mas não faz mal. Outros versos ele já criou sob o efeito da mesma erva, os quais ele considera geniais. Então ele acende outro baseado para comemorar este fato e deita a cabeça no travesseiro e fica a pensar na morte da cachorra, algo que para ele, naquele momento, é de uma importância transcendental. Analisemos o presente fato. Quantas páginas importantes a literatura universal já perdeu pelo simples fato de que o autor que deveria escrevê-lo se encontrava no botequim da esquina enchendo a lata? Ou porque ele morreu de cirrose antes do tempo? Alguém pode argumentar, e quantas lindas páginas não foram escritas sob o efeito do álcool? Pergunto então eu. Aquelas lindas páginas estavam contidas dentro da maldita garrafa? Certamente que não. Estavam contidas dentro do autor, que por sua fraqueza não conseguiu tirá-las de dentro de si sem o auxílio do copo. E ainda faço outra pergunta. Quantas horas de estudo aprimorador o autor não desperdiçou aprimorando seu fígado para a morte e para o pecado? Logo, posso afirmar que, por esta ótica, além das outras hospitalares, se drogar não é legal. Estou sendo radical? Neste momento, Lúcia retirou Alexandre de suas profundas reflexões, reclamando o fato de ele ter entornado fora todo o líquido de sua garrafa de vinho. Estava sujando a rua. Logo, entretanto, ela apercebeu-se de sua atitude. Desde quando se importava com o bem-estar público? Retornados os dois de seus pensamentos, puseram-se a caminho da rua. A música estava entrando pelos seus ouvidos como mel entra a goela abaixo. A orquestra mandava um frevo delicioso. O ritmo era celestial. Lá no céu, as estrelas pareciam cintilar de acordo com o bailar das notas musicais naquela orquestra. É doce demais estar de bem consigo mesmo, sair de casa com os deveres cumpridos e ter a noite para gozar das maravilhas que Deus fez. Tantas maravilhas há no mundo: o mar, as estrelas, o mar, Lamé. Há quantas pessoas já não passaram os melhores momentos de sua vida de frente para o mar? Carlos tinha em sua memória melancólica momentos de pura amizade em frente ao mar. Lamé, Debussy, Lamé. O bloco passava em frente a um pub muito conhecido pela rapaziada underground de Olinda e Recife, o Pouco Louco. Há muito tempo Alexandre não entrava ali. Perderam o gosto pelo tipo de sentimento que existia ali. Não vou fazer aqui um relatório sobre as coisas que aconteciam ali. O fato é que, agora, tudo ali estava diferente, a começar pela decoração. Onde antes predominava a escuridão e a penumbra, agora havia muita luz. A luz permeava todo o local. Luz, muita luz. Balãozinhos coloridos também impregnavam o local. Balãozinhos, muito balãozinhos. As paredes estavam todas pintadas de branco, um branco brilhante, como se houvessem passado verniz por cima de toda a sua pintura. Mas parecia que haviam, naquele local, uma festinha de criança. Serviam-se doces e salgadinhos em bandejas de prata. Garçons traziam água, vinhos e refrigerantes aos montes. As pessoas estavam vestidas como se estivessem saído de uma novela da Globo.
uma novela alternativa da Globo, roupas coloridas, combinando muito loucamente, cabelos singulares, cada cabelo era uma história à parte, piercings, discretas tatuagens, maquiagens, unhas fortemente pintadas, colares, pulseiras, toda sorte de adereços, pessoas sorrindo. Até que Carlos Alexandre, C.A., encontrou um velho amigo que estava se tornando padre. Não acreditou no que estava vendo. Então o maior maconheiro do estado de Pernambuco estava fazendo votos de pobreza e castidade, pensou. E uma punhetinha? Nenhuma punhetinha? Perguntou. Não nada. De repente, não mais que repentinamente, este amigo de C.A. apontou para o céu e disse: Eis que faço novas todas as coisas. Empalideceu até ficar etéreo e adentrou o corpo de Carlos Alexandre, ficando este confuso e extasiado pelo tempo de alguns segundos. Em seguida, tornou a si e disse: Fui possuído por um espírito, mas não sei se das trevas ou da luz. Lembrou, entretanto, de uma passagem bíblica que fala que Deus não é Deus de confusão, mas ele estava confuso, muito confuso. Isto deve ser do diabo, pensou, pois este meu velho amigo nunca foi flor que se cheire, e agora ele adentrou meu corpo. Como vou desvendar este mistério? Voltou a si e se percebeu de mãos dadas com Lúcia parada. Desatracou levemente sua mão da mão de sua recente ficante e disse: Acho que isto não está certo. Pelo menos para mim. Começava ali um desenrolar de sentimentos conflitantes e levemente angustiantes que o acompanhariam por um bom período de tempo. Era sua vocação. Carlos Alexandre nunca prestara tanta atenção nos glúteos femininos, no jeito das mulheres andarem e serem, como elas são ternas, simpáticas, molecas e atraentes. Lembrou-se até de uma antiga amiga e compôs o seguinte poema: Hoje eu lembrei de ti. Oh, como não pude ver a pureza em teus olhos. Foste minha amiga, minha doce e suave amiga. Cheguei a te amar como um jovem que ama sua própria irmã. Hoje sonhei contigo, oh, triste e melancólica saudade. Como fui tolo e pouco inteligente. Tinha ao meu lado uma mulher pura e formosa e, acima de tudo, uma menina de ouro. Ainda me lembro de nosso último encontro. Oh, como fui imbecil e pouco douto. Tu me olhaste nos olhos e propuseste um amor, e eu, como um animal assustado, fugi. Como faço para te encontrar? Por onde andas tu? Estás sozinha? Estás casada? Gostaria de te ver outra vez, desfrutar novamente de tua afável presença, ó pequena flor cálida e perfumada, ser teu amigo outra vez. Saudades de uma cândida flor. Lendo e relendo o presente poema, Carlos Alexandre notou a inexcusável pieguice de seus sentimentos amorosos e concluiu: definitivamente serei padre. Dentro dele, porém, sua baixa autoestima clamava por bom senso e dizia: Tu, padre, quem vai levar a sério as palavras de um proxeneta como tu? És um traste, uma pessoa rara. Como alguém poderá te levar a sério? Sua mãe gargalhou quando recebeu da boca de C.A. a notícia de que ele pretendia adentrar o seminário e ordenar-se sacerdote. Arranje uma mulher, pois sei que esta novidade que a mim trazes não passa de uma vontade consciente de se fazer importante. Seu pai logo perguntou-lhe: quanto ganha um batina? Carlos Alexandre, como o pode ver o leitor, estava bombardeado por todos os lados e ainda sofria de dúvidas interiores. Serei eu digno? Como posso almejar cargo tão sublime, se sou um cabra sem vergonha? Sou um pervertido dos pensamentos. À noite em minha cama tenho sonhos eróticos e acordo sobressaltado, suando, culpando-me por meus pecados. Não levo ninguém a sério.
Para mim, todos são como os cachorros sem dono. Como posso agora querer ser padre? Refletiu. Não, não, não. 4 vezes não. Porque me assola esta vocação. Vou lançar a mão do flagelo e açoitar minha carne, decidiu. Carlos Alexandre tomou de um alfinete e pôs-se a espetar sua bunda. Em seguida, pediu um cigarro à sua mãe e começou a fumar, encostando a brasa do crivo em seus braços e pescoço. Tomou do próprio cinto e atacou suas costas. Jogou o cigarro no chão e o apagou com seus pés descalços. Golpeou seus testículos com um sapato e caiu ao chão, urrando de dor. Lançou contra a parede sua cabeça até sangrar, e o galo cantou 3 vezes. Investiu contra sua barriga com um pedaço de cabo de vassoura. Plantou bananeira e vomitou todo o almoço que estava em seu estômago. Nem assim se sentiu menos pecador. Vão às favas todos vocês que dizem que eu não presto. Bradou da janela de sua casa para o mundo ouvir, como se estivesse fazendo uma homilia para a multidão. Verdadeiramente Deus se enganou, não serei padre. Casarei com uma gostosa e terei filhos. Não preste para nada mesmo, sou um porco, deixe-me em paz. Deus, deixe-me em paz, gritou. Estes foram os princípios da Dores de C.A., sua primeira crise no fictício sacerdócio que vá tudo para o inferno. No outro dia, menos perturbado, C.A. saiu de casa, voltou à sede do Autismo Baeri, levando uma Bíblia debaixo dos braços. Estava bem mais sereno e convincente. Todos daquele lugar apresentavam-se em transe. É que passara logo cedo da casa um séquito de fiéis do Santo Daime para fazer proselitismo. Distribuíram o precioso líquido a todos que ficaram a entoar mantras. Levava-se a sério, parece, todos os rituais praticados no recinto. Era como um assoberbado homem de negócios que tudo fazia muito centrado e dando valor a cada atividade realizada. Era uma loucura levada a sério, mais que religiosamente, mas pragmaticamente. C.A. tomou gosto pela coisa e passou a ver importância na mais rápida leitura de uma inscrição ao lado da ferragem de uma caçamba do caminhão que passava. Vrum! Lúcia Parada já estava nua e se masturbando. C.A. exortou-a, que vestiu roupa e o seguiu. Foram caminhar à beira-mar. Lúcia Parada, LP, desenrolou das profundezas de seu bolso uma bomba de maconha, baforou, tragou, respirou a perua, gorgolejou e ofereceu a C.A. Este, por sua vez, muito relutante, tomou do toquinho e ingeriu a fumaça para dentro. Imediatamente morreu. LP estava drogada e prostituída. Fizera sexo com vários parceiros, num ciclo vicioso de drogas, muita bebida e diversidade homoafetiva. Sua reputação ia de mal a pior. Em frente à casa do Autismo Baeri, uma viatura da polícia montou campana respondendo a denúncias de que ali se usava e comercializava drogas em demasia. A comunidade já havia sido objeto de uma matéria na TV Globo que ultrajava e denegria justamente a imagem de todos os que moravam ali. Afinal, de maneira alguma, seria de bom tom uma comédia de indivíduos falando e praguejando imprecações contra o establishment da sociedade. Lúcia Parada era uma das molusquetes mais visadas, pois provinha de uma família muito católica e abençoada de indivíduos de classe média alta que possuía muito respeito e dinheiro para guardar. Cardinot, com seu programa Bronca Pesada, já havia feito uma matéria com Lúcia Parada, LP. Isto quando ela foi presa com uma certa quantidade de maconha, ao qual a polícia estava oscilando de opinião, sem saber se era tráfico ou apenas uma quantidade para uso pessoal. Lúcia fumava tudo.
ficou muito conhecida o caso de LP e Cardinou botando sua música especial para celebridades. Isso acontecia quando algum riquinho aparecia em seu programa, arregalou os olhos e mandou muita gente tomar no cu. Da primeira vez não passou de usuária, mas como estava devendo a traficantes, a polícia botou o olho em LP. Qualquer dia ela morre, pensou o delegado. Não deu outra. Lá estava Lúcia parada, estendida no chão, uma garota muito meiga e promissora que tivera a vida ceifada pelo uso da droga. Cardinou noticiou com muito pesar e o JC estampou a seguinte manchete na capa de seu periódico matinal: morre mais por droga que por miséria. Lúcia Parada chegou ao céu. Ao chegar lá, quem veio recepcioná-la? Carlos Alexandre. Lúcia Parada fez menção de que ia atacar um beijo na boca de C.A. Ele afastou-se dela, ao que Lúcia disse: finalmente aqui nós nos casaremos. Ao que C.A. respondeu: bem se vê que chegaste aqui agora. Aqui não se casa nem se dá em casamento, mas todos são como os anjos de Deus. Carlos de Alexandre e Lúcia Parada são anjos de Deus. Fim.